Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é a regra dos 80, por que você não deve usar essa regra nos seus investimentos e qual é a melhor estratégia que você deve seguir. Fala, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e é o seguinte, muitas vezes na hora de investir as pessoas têm a dúvida de quanto que elas devem colocar em ações, em renda variável e quanto que deve colocar em renda fixa, ou seja, qual o percentual do seu patrimônio que deve ser alocado em cada coisa. E talvez essa seja a sua dúvida também. E a solução que muitos educadores financeiros propõem é a chamada regra dos 80 ou regra dos 100. Talvez você já tenha ouvido falar dela, mas a questão é que essa regra tem alguns problemas. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é a regra dos 80, por que você não deve usar essa regra nos seus investimentos e qual é a melhor estratégia que você deve seguir. Então se você gostou dessa ideia, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, então em primeiro lugar, o que é a regra dos 80? Ela é bem simples. Então você pega 80 e subtrai a sua idade. Então vamos supor que você tenha 30 anos. Então 80 menos 30 dá 50. E esse resultado é quanto você deve alocar em renda variável, em ações. Então, nesse exemplo, 50% do seu patrimônio deveria ser colocado em renda variável segundo essa regra. Vamos imaginar que você tem 50 anos. Então 80 menos 50 dá 30. Isso significa que 30% do seu patrimônio deve ser alocado em renda variável. Então, qual é a lógica que está por trás dessa regra? Quanto mais velho você for, menos tempo você tem para se recuperar de prováveis prejuízos em ações, por exemplo. Então, você deve alocar um percentual menor para correr menos risco. Então, essa é a lógica. Só que o problema disso, o problema dessa regra, é que ela generaliza as pessoas. Então eu costumo dizer sempre que uma carteira de investimentos é como se fosse uma impressão digital. Ela é diferente para cada pessoa. Então é muito difícil ter uma pessoa que tem uma carteira de investimentos exatamente igual a outra. Por quê? As pessoas são diferentes. Os objetivos que as pessoas têm são diferentes. O valor que elas têm para investir são diferentes. O valor que ela pode investir mensalmente é diferente. Então uma pessoa necessariamente vai ter uma carteira de investimentos diferente de outra pessoa. Simplesmente você generalizar pode ser muito prejudicial para os seus investimentos e, por consequência, para as suas finanças. Então, muitas vezes, uma pessoa mais nova, ela vai precisar aplicar um percentual menor dos investimentos dela em ações. E muitas vezes, uma pessoa mais velha vai poder aplicar um percentual maior dos investimentos dela em ações. Qual é a solução, qual é a forma correta de você alocar os seus investimentos? O método que eu ensino para os meus alunos, para os meus mentorados, ele é baseado em duas variáveis. Em primeiro lugar, o tipo de investimento que você vai colocar na sua carteira, ele depende dos objetivos que você tem para aquele dinheiro. Então a primeira pergunta que você deve fazer é: para que eu estou fazendo esse investimento? Qual é o objetivo que eu tenho para esse investimento? Será que eu quero ter simplesmente só uma reserva para possíveis emergências que possam acontecer na minha vida? Será que eu estou investindo para fazer uma viagem daqui a um ano? Ou é para minha liberdade financeira daqui a 10 anos? Para comprar um imóvel daqui a 5 anos? Então por que você está investindo? Porque essa é a variável mais importante. Porque isso vai determinar, inclusive, qual é o prazo desse investimento. Então, uma aplicação de 1 ano vai ser um tipo de investimento. Uma aplicação de 10 anos pode ser um outro tipo de investimento. Beleza? E a segunda variável é o nível de conhecimento que você tem sobre uma determinada aplicação, sobre um determinado tipo de investimento. Imagina o seguinte, imagina que você está dirigindo numa cidade que você não conhece, que você nunca foi. Você acabou de chegar na cidade e você não tem mapa, você não tem nenhum aplicativo no seu celular para te guiar e você precisa chegar num determinado lugar nessa cidade. Qual é o risco de você se perder? Se você não tem nenhum conhecimento sobre o trânsito daquela cidade, sobre o mapa daquela cidade. É muito alto, provavelmente você vai se perder. E aí o que você faz? Pode ser que você pergunte para uma pessoa na rua, e aí você já começa a ter mais informação. Você resolve baixar um aplicativo no seu celular, você tem mais informação ainda. Então, quanto mais informação e quanto mais conhecimento você tem sobre o trânsito daquela cidade, menor é o risco de você se perder. Se você já tem agora um aplicativo, informações das pessoas que moram ali, você provavelmente vai chegar no lugar que você precisa chegar. Beleza? Então, nos investimentos é a mesma coisa. Se você não conhece nada sobre um tipo de investimento, a chance de você perder dinheiro naquela aplicação é maior, você tem um risco maior. Agora, se você aumenta o seu nível de conhecimento sobre aquela aplicação, os riscos que você corre são menores, porque você entende mais sobre o que está acontecendo em volta, você entende mais sobre todas as variáveis que podem impactar na rentabilidade daquela aplicação.
Então, o percentual do seu patrimônio que você vai alocar em ações e renda fixa ou outros tipos de investimentos vai depender dessas duas variáveis. Do seu objetivo, qual é o seu objetivo para aquele dinheiro, para aquele investimento, e qual é o prazo para a realização desse objetivo, e qual é o nível de conhecimento que você tem sobre esse investimento. Então, tome cuidado com essas regrinhas mais generalistas, busque entender mais a fundo qual é a sua necessidade e baseie a sua estratégia em cima disso, fechado? Então, para te ajudar mais ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar aqui no primeiro link da descrição uma aula sensacional do meu amigo André Fogaça, lá do Invest, sobre Ibovespa a 500 mil pontos. Ibovespa é o índice que mede o desempenho da Bolsa Brasileira. E nessa aula, o André vai falar sobre os 7 sinais que apontam sobre a melhor chance dos últimos 10 anos de você ficar rico investindo em ações no Brasil e como que você faz para não perder essa oportunidade. Então vai lá no primeiro link da descrição, na Masterclass do André sobre Ibovespa a 500 mil pontos. Eu tenho mais uma informação importante para você. Aqui eu posto 2 vídeos por semana, mas lá no meu Instagram eu faço stories todo santo dia com muito conteúdo sobre investimentos e finanças. Então vai lá no meu Instagram, o Guilherme Lacerda, me segue, acompanha lá os stories e se inscreve aqui no canal, assiste esses outros vídeos aqui que eu estou te recomendando e até o próximo vídeo. Valeu!